Olá, alunos do sexto ano. Bem-vindos a mais uma aula. Sou Jorge de Wellington, seu professor de História. Hoje nós vamos ver como viviam os primeiros seres humanos. Os primeiros seres humanos e as suas invenções, suas habilidades, o que eles faziam para sobreviver em uma terra cheia de desafios. Vamos lá? Bom, o primeiro período vai ser do Paleolítico e que compreende os grupos de hominídeos que viveram neste período, ou seja, o período da Pedra Antiga ou Pedra Lascada. Nesta era, os Homo habilis começaram a fabricar de maneira regular utensílios de pedra com formato e uma intenção determinada, como as facas, os machados e lanças. Eles batiam uma pedra na outra até formar uma borda afiada que usavam para cortar a carne e retirar a pele dos animais. Ou seja, eles já tinham uma inteligência, uma habilidade para criar ferramentas com uma finalidade específica: cortar a carne dos animais abatidos ou caçados por eles. Essa técnica ela foi aperfeiçoando, né, com os Homo habilis e a técnica da pedra lascada. Eles talhavam também em uma face, que são chamadas de monofaciais, ou seja, vão simplesmente talhar uma face só da pedra, e mais tarde eles vão talhar as duas faces, que são chamadas de bifaciais. Este período do Paleolítico se estendeu até o início da prática da agricultura, ocorrido há aproximadamente 10 mil anos atrás. Aqui podemos observar a diferença entre os instrumentos de pedra lascada e da pedra talhada nessas imagens a seguir. Bom, a pedra lascada, a proporção dela é ela ser mais fina. Então, ela tem aqui as duas faces dela lascada, com uma finalidade mais fina, onde eles vão conseguir cortar uma carne numa espessura menor, né? Fatiar as carnes. E a pedra talhada, por ser mais espessa, mais grossa, ela vai ter uma finalidade principalmente para abater os animais, para transpor a pele, que é mais espessa, mais dura. Os primeiros humanos viviam principalmente da caça e da coleta de animais, da caça e da coleta de frutos silvestres. Ou seja, eles sobreviviam daquilo que a natureza dava, coletando na natureza os frutos silvestres, sem serem os frutos plantados pelo homem, daquilo que a natureza dava para eles, e também das caças. No início, caçavam animais de pequeno porte, até chegarem a caçar animais de grande porte, como os rinocerontes e os elefantes. Antigamente, no início, né, dessa era, esses homos, eles viviam de maneira nômades, ou seja, moravam em acampamentos provisórios e no interior de cavernas. Eles não tinham uma moradia fixa, porque eles necessitavam constantemente de procurar animais para comerem, para sobreviver, e também de novas espécies, de novas frutas para se alimentarem. Então, onde tinham alimento, eles estabeleciam moradias provisórias, e quando o alimento estava escasso e iam se acabando, eles já tinham que recolher essas moradias, como as peles dos animais que cobriam ou forravam algum local para eles dormirem ou descansarem, à procura de água e alimento. Na parte das artes rupestres, que são as figuras pintadas dentro das cavernas e também paredões de pedras, que são os registros deixados por estes povos, nós vamos ver na próxima aula. Nós vamos
focar nas artes rupestres, que são riquíssimos registros destes períodos, que nós temos esses registros aqui no Brasil e principalmente em Minas Gerais. Com o tempo, alguns grupos começaram a construir moradias simples, ou seja, já uma mudança de uma estrutura social. Essas estruturas eram de madeira ou ossos e cobertas com peles de animais. Eles não domesticavam animais e também não praticavam agricultura neste período. Posteriormente, num outro período, uma descoberta foi fundamental para a sua sobrevivência: o controle do fogo. O fogo com o fogo foi possível afugentar os animais, ou seja, espantar os animais. Também foi possível iluminar os caminhos por onde eles tinham que percorrer à noite e as moradias. E também o aquecimento, né? Aquecer do frio, cozinhar os alimentos, onde eles viam a necessidade, mudava o sabor dos alimentos através das queimadas, onde recolhiam carcaças de animais mortos. Então eles viam que isso, ou algum raio caía sobre um animal e queimava o animal, então eles viam que o sabor era diferente e também eles conseguiam manter por mais tempo aquele alimento. Outro período é o do Neolítico, ou seja, da pedra polida. Esse período chega com novas invenções e aperfeiçoamento das técnicas de fabricação utilizadas pelos paleolíticos, ou seja, da era anterior. O trabalho de talhe permitiu criar diferentes tipos de facas, machados, furadores, raspadores, entre outros instrumentos. Os grupos humanos também aprimoraram o uso do osso, ou seja, dos ossos dos animais. Aprimoraram o uso da madeira, do marfim, para fabricar arpões, lanças, pontas, garfos, agulhas com furos. Ou seja, criando novos instrumentos, novos materiais. Com esses novos objetos, puderam desenvolver a pesca, construir abrigos artificiais e organizar as caçadas coletivas de grandes manadas. Ou seja, olha a evolução de animais de pequeno porte para animal ou os animais de grande porte. Com o passar do tempo, começaram a produzir também enxadas, foices, os pilões e os machados com as pedras polidas. Este período foi marcado por uma descoberta tão ou mais importante quanto a do fogo, ou seja, a agricultura. Acredita-se que a domesticação das plantas para a agricultura tenha sido uma invenção da mulher. Como elas eram as responsáveis pela coleta das raízes e os frutos, elas puderam observar que as sementes das plantas, uma vez enterradas no solo, davam origem a novas plantas. E começaram assim a cultivar a terra para obter produtos para a sua subsistência. O cultivo das primeiras espécies de plantas ocorreu no Extremo Oriente e no Crescente Fértil, que é essa parte em vermelho aqui do mapa, que forma uma meia-lua, tá vendo? Ela vai crescendo e vem em linha reta, ou seja, do Egito, passa aqui onde hoje é Israel, chega aqui à terra entre os rios Tigre e Eufrates, onde hoje compreende o Iraque, antigamente chamado de Mesopotâmia, e vai se estendendo também mais tarde para a Índia e China. A prática agrícola mudou a vida dos grupos humanos e exigiu esforços para planejar a época do plantio e também da colheita, organizar a comunidade para realizar o trabalho e providenciar os instrumentos necessários para a derrubada da mata e o cultivo dos campos. Essas mudanças foram chamadas de
Revolução Agrícola do Neolítico. A maior parte dos primeiros povos agrícolas desenvolveram a fabricação da cerâmica. Com a produção de panelas de cerâmica, o ser humano pôde cozinhar a carne que obtinha por meio da caça, tornando-a mais macia e nutritiva. Os potes de cerâmica com tampa permitiam armazenar grãos e líquidos, conservando por mais tempo e diminuindo também o trabalho. Vamos fazer um comparativo do êxodo paleolítico e neolítico aos dias atuais. A nossa região de Governador Valadares, do leste de Minas, é considerada a região mãe da mão de obra dos Estados Unidos. Ou seja, muitos dos nossos parentes, amigos, foram para fora, principalmente para os Estados Unidos, hoje também tem outros países, principalmente Portugal, para ter uma condição de vida melhor, trabalhando lá, mandando dinheiro para cá para ter uma casa, pagando um plano de saúde, enfim, uma qualidade de vida melhor e para realizar os seus sonhos. Assim foi o êxodo rural dentre esses períodos. Eles iam buscando locais para o seu sustento, onde permitiam sobreviver. Muitos povos foram fixando moradias em determinadas áreas e construindo mais tarde algumas civilizações importantes como nós conhecemos hoje, como o Egito, a civilização mesopotâmica e assim sucessivamente, dentre tantas grandes civilizações, e até mesmo aqui na América. Nesta aula, nós focamos no êxodo rural dos hominídeos. E isso interfere muito no nosso dia a dia, ou seja, tem tudo a ver com o nosso cotidiano, principalmente aqui no leste de Minas Gerais, Governador Valadares, que é um berço de mão de obra para os estadunidenses e também hoje para os portugueses. Muitos dos nossos parentes, amigos, tiveram que emigrar para esses países em busca de uma qualidade de vida, de trabalho, para um sustento. E por isso, os hominídeos também eles iam mudando de locais determinados para outros locais em busca de sobrevivência e qualidade de vida. Com essas mudanças, eles foram deixando parentes e dentro desses parentes, dessa parentela, foram criando civilizações que nós conhecemos hoje, como a egípcia, a mesopotâmica, entre tantas outras grandes civilizações, até mesmo aqui na América, incas, maias, isso num tempo posterior, ok? Bom, na próxima aula nós vamos ver também como que o passado tem a ver com o nosso presente, o que interfere na mudança climática, nas queimadas das florestas, na devastação das florestas para a agricultura e etc. Para acessar nossas atividades na plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular para a imagem do QR Code que aparece aqui no canto da tela. Se inscreva também no nosso canal YouTube, deixe um like e acesse as nossas redes sociais SMED-GV. Um ótimo abraço a todos e até a próxima aula.